No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês exatamente no detalhe o trade que me rendeu aproximadamente $2.600, operando o índice Nasdaq Futuro pela mesa proprietária Apex Trading Fund. Então fique comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar os pontos que eu usei e os motivos que ocasionaram a minha entrada. Então vamos direto ao ponto e sem enrolação. Estamos aqui com o índice Nasdaq Futuro no gráfico de 1 hora. Percebam que nós temos um fractal de alta mostrando uma condição altista para o dia. Então você percebe que ele captura essa mínima e imediatamente entra um fluxo comprador fazendo um fractal de alta. Quando você consegue olhar aqui em Reikin, você tem esse fractal claramente desenhado, né? Então, a princípio, qual foi a primeira ideia do dia? No primeiro momento, pelas nossas regras, caberia uma compra apenas nesse nível aqui embaixo, onde o preço não chegou. Ele testou essa ineficiência aqui, toda essa acumulação, seguido da liquidação, aquele famoso preparado, executado e concluído, e fez a expansão. A ideia era buscar uma compra num nível mais barato. E aqui dentro dessa movimentação, agora eu vou descer para o nosso tempo operacional, para vocês terem uma ideia, eu poderia ter até alguns gatilhos durante essa movimentação de alta, porém estaria fora do sistema. Isso é por isso que é muito importante você ter um sistema que te dê regras específicas para você comprar ou vender, para você fugir da subjetividade e não ficar intuitivo dentro do mercado, porque você seguindo a intuição, em muitos momentos pode dar certo, mas quando der errado, você não tem controle sobre aquilo que está fazendo. Isso pode gerar um grande problema no seu gerenciamento. Talvez você já passou por isso. Inclusive, aproveitando o gancho, se você quiser aprender a operar conosco, a gerenciar, a fazer os seus primeiros saques em dólar na mesa proprietária Apex Trading Fund, fique ligado que nós iremos fazer uma live no dia 3 de abril, mostrando todo o nosso operacional e como nós operamos. Então, o link para você fazer parte e assistir essa aula vai estar aqui, o grupo do WhatsApp está aqui embaixo. Só você clicar e fazer parte do nosso grupo para você não perder nada do que será dito lá na live. Além disso, eu vou entregar todos os indicadores, ensinar como fazer a leitura, né, dos indicadores que nós usamos e a leitura de preço e volume também, que é fundamental para a gente poder estar pegando excelentes trades aí, beleza? Então, dando seguimento aqui, eu posso ter tido algumas configurações aqui no qual nós não fizemos nada. A compra ou era lá embaixo ou eu esperaria esse cenário aqui para poder fazer uma venda. Nós temos que esperar, segundo o nosso operacional, liquidações de topos ou fundos do dia, entender o objetivo para onde esse preço está indo e de onde ele está vindo e qual o propósito dele. Então, quando a gente coloca nesse fractal aqui de H4, nós temos uma expansão de alta e o fractal de queda é justamente esse fractal aqui, ó. Então, nós estamos chegando em uma condição premium para poder possivelmente ver se entra uma oferta, certo? Só que aqui nós tínhamos um ponto de liquidez, como vocês estão vendo. Isso daqui é um topo do diário também. Então, nós consideramos ele como objetivo. Quando o preço atinge esses pontos de altíssima liquidez, o que acontece? Geralmente, entra uma forte realização de quem está comprado, então gera uma pressão vendedora. Às vezes imediata e às vezes não, como no dia de hoje. E aí, a importância, como eu falei, de você ter regras. Então, não vendemos pelo meio do caminho, vamos buscar por venda somente após a liquidação. E vamos lá, que eu vou te mostrar o ponto-chave aqui agora. Perceba que antes dele liquidar o nosso ponto aqui de referência da liquidez, ele chama vendedores. Como? Fazendo uma mudança de característica nesse ponto aqui no gráfico de 1 minuto. Eu já estou cansado de explicar isso para vocês, que apenas uma mudança de característica sem sentido algum pode ser simplesmente uma armadilha. Principalmente, como eu mostrei para vocês, toda aquela tendência forte de H1, 1 minuto, fazer uma correção daquilo sem atingir um ponto de alta relevância de liquidez de um time frame maior, é muito complicado isso acontecer. E tudo isso a gente ensina. O que você acha que está complicado, a gente consegue descomplicar isso e te passar tudo isso de uma forma que você consiga entender, uma forma didática, com aulas breves e direto ao ponto, simplesmente
sendo objetivo no conteúdo, tá? Então aqui nós tivemos esse primeiro ponto, no qual, quando o preço volta, ele já faz a liquidação. E essa faixa rosa que vocês estão vendo, lilás, seja lá como que vocês estão vendo essa cor aí, depende da resolução do monitor, isso aqui é o nosso horário da nossa macro tick. O que é isso? Isso representa os 15 minutos finais de uma abertura de um candle de 1 hora e os 15 primeiros minutos. Esses 30 minutos entre a abertura e fechamento de um próximo candle de 1 hora, ele tem a característica de ser movimentos onde os HFTs vão em busca de liquidez. E dentro dessa primeira macro, nós tivemos esse movimento no qual nós aguardamos. E aqui sim nós tivemos o nosso gatilho perfeito. Após a captura de liquidez do nosso ponto, dentro da macro, a importância disso, tá, pessoal? Às vezes você tem gatilhos aleatórios fora desse horário e isso te deixa, porque você vai ver mudança de característica a todo tempo, principalmente dentro do Nasdaq, assim como qualquer outro ativo. E muitas das vezes isso já não está dando certo para você. Então, talvez esse seja um dos motivos. Então, lembrando que a característica principal de estudar SMC é estudar preço e tempo. Então, você tem que ficar atento no que está acontecendo e no horário que está acontecendo. Isso é muito importante. E também no local que está acontecendo, aquele famoso evento e localização. Aqui nesse ponto, percebam que o estado da entrega por essa ineficiência era de alta. Exatamente aqui. E o preço perde com esse candle aqui após fazer a captura, certo? Porém, até então, nenhum gatilho foi gerado aqui. E aí rola essa captura de liquidez aqui e aí o preço começa a descer, fazendo o quê? Confirmando a perca dessa ineficiência e gerando um outro gatilho que nós chamamos de Power Imbalance, poderoso desequilíbrio, onde ele não ultrapassou aqui novamente para cima. Então, pessoal, nesse ponto aqui, exatamente nessa faixa que foi respeitada, percebam que o fechamento aqui, ó, em nenhum momento ele foi acima desse ponto. Aqui quase foi, mas você não vê nenhum fechamento expressivo. E aqui você tinha uma ineficiência de venda, onde ela foi segurando, mas aqui onde foi perdido o estado da entrega da compra, por exemplo, aqui você tinha nessa captura, e ele jogou para o alto ali, ó, uma outra ineficiência no qual o preço havia se segurado. Está nítido ele segurando aqui várias vezes, certo? E aí, em nenhum momento ele perdeu esse ponto. E aqui em cima ele já perdeu esse aqui de cara, só que qual que é a analogia? Capturou a liquidez daquele ponto do diário. Então ele poderia iniciar um processo de correção de todo aquele rally de alta que ele vinha fazendo durante o dia. Então esse ponto aqui se torna um key level, que é um ponto chave para a gente estar fazendo essa operação. Temos vários pontos chaves, mas esse ponto aqui foi o ponto no qual esse trade aqui aconteceu. E aqui é o seguinte, esse trade eu vou mostrar para vocês, foi um trade bem alavancado, e aqui em cima você poderia ter deixado a sua entrada nesse ponto ou stop aqui nesse ponto de cima, que é o ponto máximo, ou aqui nesse ponto. Depende da alavancagem de como você vai entrar. Nesse caso, como eu entrei bem alavancado e queria um take rápido, nesse ponto eu diminuí o meu retorno, nesse caso, e o meu stop também, fazendo um equilíbrio. Às vezes o cara coloca isso aqui e quer pegar um trade gigante. Já falei para vocês que isso é bem complicado, diferente da realidade do que vocês ficam vendo no print de Instagram. Isso aí, às vezes não combina, e você já viu isso fazendo isso várias vezes. É aquilo que eu falo, às vezes o cara busca um retorno 30-1. O que eu pergunto é, você vai ter disciplina para errar 29 vezes o sistema e ficar replicando até pegar esse 30-1? Essa é a grande pergunta. Então, pessoal, essa aqui foi a operação de hoje. Quais seriam os primeiros alvos aqui, apesar desse trade ser lá embaixo? Primeiro alvo, fundo prévio. Fundo prévio seria o fundo que iniciou essa movimentação de alta até o ponto de interesse. Segundo ponto seria justamente esse aqui, que seria o outro fundo que gerou até o ponto da captura de liquidez. E daqui para cá, amigo, você vai conduzindo, que aí já entra em um outro ponto que a gente vai entrar mais para frente, que é a condução de trade. Mas esse aqui foi o trade de hoje, a oportunidade que nós encontramos dentro do sistema. Repito, se você quer aprender um pouco mais sobre esse sistema e começar a obter os seus primeiros saques em dólar na mesa proprietária Apex Trading Funding,
entra aqui no nosso grupo do WhatsApp, o link está aqui embaixo. Beleza? Se você gostou desse vídeo, fortalece o like, se inscreva no canal para você não ficar por fora de nada, beleza? Fiquem com Deus, forte abraço e valeu, pessoal!